ao versículo 8. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Este outro é João. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Até aqui. Voltem e deixem aberto no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus 27, por favor. Então, Você viu essa palavra? Viu e creu. Esse é o ponto. Se você crê, é isso que Deus quer, que você crê nele. Lá no Éden, quando Adão e Eva fizeram aquela bobagem, para não dizer outra coisa, acabaram com a raça humana. Por quê? Porque eles não acreditaram em Deus quando Deus falou para não comer da árvore. Eles desobedeceram. A desobediência vem por falta de crença. Se eu não acredito numa coisa, eu desobedeço. A pessoa fala uma coisa e eu não acredito. Então é que você não tem crença naquela pessoa. Você não admira. Quando você não admira, quando você não crê, você não obedece. E aí que está o mal. Quem é que causa isso? Quem causou isso na Eva? Se tinha tudo de bom lá. A serpente. Mas por quê? Porque não creu em Deus. Caiu na sedução da serpente. E todos nós caímos. Todos caímos. Só tem um jeito de se proteger disso. Novo nascimento. Em Cristo. Por causa daquela cruz. então, como eu havia dito a vocês, nós vamos estar hoje, com a ajuda do Senhor, estar considerando os 6 milagres decorrentes da cruz, com o objetivo de tocarmos um pouco mais no profundo e excelso amor do Senhor Jesus revelado por nós naquela cruz. E o primeiro milagre acontece exatamente quando, já considerado por nós aqui, Jesus deu o seu quarto brado naquela cruz. Perto da hora nona, clamou Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Mas nós sabemos que ao meio-dia começou a escuridão que perdurou até as 3 horas da tarde. Então, o primeiro milagre é a escuridão. São as trevas que pairaram sobre a terra. Já falamos bastante sobre isso aqui. Mas eu queria acrescentar um texto para vocês, que é do livro de Amós. Por favor, o livro de... E percebe que o Thomas, o preletor, ele não fala que eu acho, eu penso. Não tem o eu. Sabe por quê? Porque ele é cristocêntrico. Se não for a mente de Cristo dirigindo a mente dele, ele peca. E eu também. Se eu sou cristão, quem dirige minha mente é a mente de Cristo. E quem ajuda nisso é o Espírito Santo, que vai me levar a eu me desenvolver para ser um cristão verdadeiro, cada vez mais próximo de Cristo. Na mente, na conduta. No caráter. Amós, o livro de Amós. Já chegamos lá. Capítulo 8.
capítulo 8, versículo 9. Nós achamos, observe bem o que o profeta menor fala para nós. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra. Olha que interessante. Amós é um profeta, bem antes de Cristo. E ele já disse lá o que ia acontecer naquela cruz. É isso que ele está lendo. Em dia. Não é impressionante isso? Sucederá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra. Isso era uma profecia. Então, aquela escuridão, as trevas que pairavam sobre a terra, no meio-dia às 3 da tarde, fazia parte de uma profecia. E nós nunca podemos perder de vista que a escuridão, as trevas, elas pairaram não somente sobre a terra, mas elas foram derramadas sobre o amado Senhor Jesus Cristo. E esta escuridão que foi derramada sobre o nosso Senhor Jesus Cristo fala exatamente de todos os nossos pecados, os mais sujos, os mais vis, os mais impuros, os mais lascivos. Estão vendo? Todos os nossos pecados. O duro é ver as pessoas falando, curtindo o mundo, não vendo seus pecados. E cometendo os pecados de uma forma totalmente irresponsável, espiritualmente falando. E por isso que eu ando contrito, por isso que eu ando aquebrantado, por isso que eu estou com problema de saúde. Por quê? Porque eu vejo coisas e não consigo falar para os outros. Eles não ouvem. Isso é muito triste. Como se você falasse para a pessoa, olha, não vai ali que você vai morrer. A pessoa não acredita. Você vê ela sendo morta. Não é triste? Ela não ouve. Ela tem que ouvir o Espírito Santo. Nós temos que pregar Cristo. Se ela não ouvir o Espírito Santo, não adianta nada. Agora, se ela admira o Filho de Deus, se ela crê no Filho de Deus, aí ela tem uma chance de, ao ouvir o Filho de Deus, ao ouvir aquele que ela admira, buscar o Pai. E aí ela nasce de novo. Ela vai começar a ver os pecados dela, ela vai ficar preocupada em ver os pecados dela, não ficar falando de coisas do mundo. Porque o mundo jaz no maligno. E foi nesse gesto aí da cruz. Gesto não, nessa evento. Os mais perniciosos, tudo que você possa contabilizar como pecado, tudo foi somado numa única realidade. E tudo isso foi colocado sobre Jesus. Então, a alma de Jesus foi envolta, por fora, envolta completamente de uma escuridão terrível por causa do meu pecado e do seu pecado. Porque nós sabemos que a única forma, a única maneira de nós sermos salvos seria através dessa obra. Então Jesus, ele que é a luz do mundo, não é? Diz assim a palavra, eu sou a luz do mundo. Ele, a luz do mundo, permitiu que a escuridão tomasse conta dele. Sabe por quê? Nós estávamos em trevas. Nós estávamos perdidos. Então Jesus, numa demonstração de infinito e inexplicável amor, ele deixou que sobre ele a escuridão dos nossos pecados fosse colocada. Ele pagou cada pecado nosso naquela cruz. Quais pecados? Do passado? Senhores, se você parar e sentir esse momento, você nasce de novo.
Porque você vai ficar sensibilizado em parar e pensar nessa cruz. E que a pessoa, que é o Jesus Cristo, fez isso por você, por mim, por nós. Então, a hora que você fala, pô, mas esse cara fez isso por mim, e eu não vou dar minha vida para ele, sabendo que só com ele que eu posso ajudar minha mulher, meus filhos, meus amigos e todos vocês que estão aí na rede social, lógico que vou, já dei. Agora, dar a vida não significa que eu não vou viver no mundo. Mas eu vou viver no mundo falando o que o Espírito Santo pedir para eu falar. Eu não posso desobedecer o Espírito Santo. Ou não falar. Ficar quieto. Ou ainda hoje teve 7 situações em que o Espírito Santo falou, fica quieto, não aguentava, daqui a pouco começar a falar. Ele fala, fica quieto, começar a falar. Estou aborrecendo o Espírito Santo. Estou sendo desobediente. Aí eu fico triste por desobedecer. Mas isso não sou eu, é qualquer filho de Deus vai passar por isso. Do presente